A paz, meus queridos. Nesta manhã, eu vou começar uma série nova que está no profeta Oséias. Quantos já leram o livro do Velho Testamento, que é do profeta Oséias? Levante a mão. Então, é uma história que não é tão conhecida, mas quando você conhecer, você vai ficar impactado com este profeta. O profeta Oséias é chamado de um profeta menor. Não porque ele seja menos importante, mas é porque a sua obra, o seu escrito, a sua profecia, ela é mais curta. E no Velho Testamento a gente tem os profetas chamados profetas maiores e os menores. São 6 maiores e 12 menores. Não pela sua importância, porque todos são importantes. Às vezes uma mensagem mais sucinta, às vezes cria um impacto tão grande quanto uma grande. Você quer declarar o seu amor para alguém, você pode escrever um poema de uma página inteira, ou você pode dizer eu te amo. O que importa é que a mensagem seja dita e encontre guarida nos corações. O profeta Oséias é o primeiro dos menores, né? Chamados menores profetas. Mas uma coisa é interessante. Quando a gente fala de profeta, o que significa isso? Existe uma mensagem, que é a mensagem de Deus para o seu povo. Deus tem uma mensagem para nós. E essa mensagem foi expressa através de homens que receberam a mensagem e nos transmitiram. Hoje a gente precisa de tanto conhecimento, a gente pode fazer pesquisas em muitos lugares, mas tem um lugar que é muito especial, que é a internet, que é o Google. Tudo que a gente quer saber, fala, dá um Google. Porque aí você vai lá e você logo já tem uma orientação sobre aquele assunto. Tem gente que fica doente, em vez de ir no médico, vai no Google. Isso é um perigo, né? Porque você não tem uma direção específica, mas é uma fonte de conhecimento. Então, às vezes, você pode carregar no seu celular, aonde você for, uma fonte de conhecimento, uma revelação que você pode abrir quando você necessita. Não é? Isso aqui pode ser uma fonte de revelação quando você precisa de alguma orientação. Pois os profetas foi esse meio que Deus usou para falar com seu povo e para falar conosco hoje. Porque as coisas mais importantes, inspiradas pelo Espírito Santo, Deus compilou num livro. Mas essa mensagem que Deus tinha ao povo, Ele falou através de profetas. E hoje, quando você abre a Bíblia e você lê os profetas, é uma mensagem direta de Deus para você. Teve um momento histórico, não é? Onde Deus trouxe aquela revelação para aquele povo, para aquele momento. Mas hoje, quando nós lemos, nós podemos aplicar as verdades espirituais para nós. Amém? Houve profetas que trouxeram narrativas para o futuro, predisseram o futuro, não é? Por exemplo, o profeta Daniel. O profeta Daniel teve revelações de todos os reinos que se passariam até que chegasse o reino milenar de Jesus. Alguns outros profetas, como Jonas, por exemplo, veio com uma mensagem de arrependimento. E ele chegou até Nínive, pregou a palavra de Deus para os ninivitas e eles se arrependeram. Mas Oséias, Deus fez através de Oséias algo grande. Eu estava até ouvindo um pregador que ele disse assim, eu poderia ser muitos profetas, mas que Deus não me chamasse para fazer o que ele pediu Oséias para fazer. Porque Oséias, sabe o que Deus fez para Oséias? Deus fez assim, Oséias, eu tenho essa mensagem para entregar para o povo de Israel. Você vai encená-la através da... Ixi, o que é isso aqui? Você vai encená-la através da sua vida.
a mensagem que eu tenho para o povo de Israel, você vai viver. E quando o povo olhar para o que está acontecendo na sua história, ele vai entender a mensagem que eu quero passar. E assim foi a mensagem de Oséias. Oséias profetizou para o reino do norte. A gente sabe que teve um momento na história de Israel que o reino foi dividido entre o sul, o reino do sul e o reino do norte. O reino do norte chamava Israel e o reino do sul Judá. E o profeta Oséias profetizou no reino do norte. E ele começou o seu ministério em 753 antes de Cristo. Um pouquinho antes de... Aí eu vou pedir para alguém pegar meu celular aqui, porque está apitando. Deixa eu pôr aqui. Não sei o que foi que eu fiz aqui. Oséias profetizou para o reino do norte em 753. Anos antes do reino do norte ser levado cativo para a Síria. Deus deu uma palavra de confronto para o povo de Israel através de Oséias. E o preparou porque viria o juízo sobre Israel e de fato veio. O império assírio veio e destruiu o império do norte. E levou cativo e eles nunca mais voltaram para a terra. Só voltarão no reino milenar. Tanto é que, anos depois, o reino do sul, que é Judá, foi levado cativo para a Babilônia. Vocês lembram disso? Mas eles passaram 70 anos e voltaram para a terra. Mas o reino do norte nunca mais voltou. E incrível, o que Deus fez com Oséias. Deus disse assim: Oséias, você vai pregar uma mensagem. E essa mensagem será a história da sua vida. Então, o que eu quero que você faça é que você case com Gomer, uma mulher prostituta. Os estudiosos, eles dizem assim: nós não sabemos se era prostituta antes de se casar com Oséias ou depois de ter se casado se tornou uma prostituta. Mas o fato é que a mulher de Oséias cometeu infidelidade e adultérios constantes. Foi considerada diante do povo uma prostituta. E eles tiveram filhos. E o primeiro filho que eles tiveram, um menino, Deus disse assim: põe o nome de Jezreel, que é o nome de um vale em Israel. E Deus disse assim: porque neste vale foi cometida abominação. Jeú foi ungido por Deus para ser rei sobre Israel e para trazer condenação àquele antigo rei maligno Acabe com a sua esposa Jezabel. E assim ele fez, ele foi sucessor de Acabe. Só que ele cometeu algo que foi um desatino, uma chacina desnecessária. Ele pegou os 70 filhos de Acabe, que eram cuidados por líderes do povo de Israel e eram por eles doutrinados, guardados, protegidos, e fez aliança com esses líderes e disse assim: eu vou reinar sobre Israel, mas eu quero a cabeça dos 70 filhos de Acabe. E esses homens, no vale de Jezreel, apresentaram as 70 cabeças ao assassinarem os 70 filhos de Acabe. E Deus olhou para aquela ação e condenou. E quando ele disse para Oséias: o seu filho vai chamar Jezreel, porque eu me lembro do que foi feito em Jezreel, a grande abominação, e o sangue que foi derramado clama até mim. Deus vê todas as coisas. A segunda filha, ele disse assim: chame-a desfavorecida. Gente, você já pensou se chamar sua filha de desfavorecida? Não deve ser muito agradável. Que no hebraico é Lo-Ruhamá, que significa aquela da qual não se tem compaixão. Deus não teria mais compaixão de Israel por causa dos seus
adultérios espirituais, por causa da sua rebelião, por causa do seu desatino, por causa de todo o pecado que eles estavam cometendo diante de Deus. O terceiro filho que eles tiveram, Deus falou assim para Oséias: você vai chamar o Lo-Ammi, ou não meu povo. O filho passava e todo mundo, o pai, a mãe gritava: ô Lo-Ammi, não meu povo, vem aqui. Para que o povo soubesse que Deus havia desaprovado toda a ação de Israel e estava declarando não mais o seu povo. Lo-Ammi representava a rejeição de Israel, porque um dia Israel tinha feito uma aliança com Deus, que obedeceria a Deus e os seus mandamentos, quando Israel está sendo formado como nação, diante de Moisés, no Monte Sinai, quando Deus dá a lei, eles fizeram uma aliança com Deus, e eles disseram: o Senhor será o nosso Deus, e nós seremos o seu povo. E quando aquela criança, o não meu povo, saía correndo por aí, e o pai chamava não meu povo, e a mãe não meu povo, Lo-Ammi, Deus estava querendo lembrar o povo que eles tinham rejeitado a aliança que tinham feito com o Senhor, e por isso o Senhor os rejeitara também. Então, há um cenário profético, há uma peça sendo encenada na vida real daquilo que acontecia no mundo espiritual. Em primeiro lugar, o casamento. Em Oséias, eu vou basear toda esta palavra nos 3 primeiros capítulos do livro, que é uma introdução. Então você pode ler na sua casa. Tudo começa acontecendo com o casamento. Oséias 1:2, que diz assim: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai e toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Houve ali um casamento que iria representar algo. Assim como Deus fez aliança com o povo de Israel e casou-se com aquele povo, assim como Jesus se casou com a igreja, que é a sua noiva, relatado lá em Efésios, há uma aliança de casamento. Agora, esse cenário profético mostra isso. Há de fato uma aliança. Há uma aliança de Deus com o povo. Há uma aliança de Deus com o homem, que é Cristo Jesus. Porque quando Cristo veio, a aliança já não era só para com o povo de Israel. Mas a palavra de Deus diz que de dois povos, gentios e israelitas, povo, judeu, os israelitas e os gentios, de ambos os povos, Deus então derruba através de Cristo a barreira de separação e constitui um só homem, que é o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. Mas há uma aliança ali de casamento. Agora, nesse cenário havia um adultério. Gomer começa a se prostituir, mesmo sendo casada com um profeta. Já pensou um profeta, um homem de Deus, casado com uma prostituta? Devia chamar a atenção da nação de Israel. O grande homem de Deus teve coragem de casar com uma prostituta. O adultério era altamente condenado. Se o marido a levasse a julgamento, ela seria apedrejada e morta. No entanto, ele se casa com uma mulher que se prostitui. Oséias 2:2, que diz assim: Oséias falando para os seus filhos: repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido, para que ela se afaste das suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Aqui, Oséias está dizendo para os filhos: repreendam a sua mãe.
porque ela já não é mais minha mulher, porque ela deixou da minha presença e da aliança que fez comigo e foi atrás dos seus amantes. Isso simbolizava o quê? Que o povo de Israel já não olhava para o Deus Yahvé, o Deus que eles tinham feito uma aliança, mas traziam outros deuses, deuses cananeus que eles haviam elencado para si como seus deuses. E havia prostituição espiritual, porque a prostituição física, né, a infidelidade espiritual é como uma prostituição. Ninguém quer infidelidade, não é? Você, quando assume um compromisso, quando você namora, quando você fica noivo, quando você se casa, eu acho que as pessoas que são normais, elas não querem infidelidade. Infidelidade machuca, infidelidade dói, porque a pessoa, num ato de infidelidade, ela está demonstrando a falta de amor, a falta de compromisso, a falta de honra. E assim foi o que provocou, não é? Oséias dizer assim: ela não é mais a minha esposa. E ela saiu de casa e foi conviver com seus amantes. Mas houve uma restauração. Depois que a Gomer havia saído do ambiente de proteção de Oséias, você imagina o escândalo que não causou. Hoje já causa escândalo. Imagina naquela sociedade. Ela estava lá com seus amantes. Deus diz para Oséias: Oséias, vai e traga de volta. Já não era fácil casar, imagina trazer de volta depois de toda essa vergonha sofrida. Mas Deus disse: Oséias, vai e traze-a de volta, porque eu vou restaurar a história de vocês. Está lá em Oséias 3:2 que diz assim: comprai-a, pois para mim por 15 peças de prata e 1,5 homer de cevada. Era o valor de 30, digamos, peças de prata. E ele paga parte em prata e parte em cevada. Por que ele tem que pagar? Porque ela estava cativa em dívidas com seus amantes. Quando você lê lá o texto completo, você entende isso. E para ele trazê-la de volta, ele tem que pagar um preço para resgatar a prostituta. Vocês imaginam o impacto que não teve naquela sociedade, naquele povo. E Deus estava dizendo: assim são vocês são infiéis, mas eu os resgato, porque eu amo Israel. Israel é meu filho, Israel é meu povo. Portanto, não importa as suas prostituições, haverá restauração completa. Amém? Assim como há restauração completa para todos aqueles que se arrependem e querem voltar para o Senhor. Deus, Ele nos ama com amor profundo, incondicional, com amor ciumento. A palavra de Deus diz que Deus é zeloso pelo seu povo. E essa palavra zelo é da raiz de ciúme. Deus nos ama profundamente. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou quando éramos pecadores. E Ele nos resgatou das nossas prostituições espirituais. Porque sem Deus nós nos prostituímos com deuses que não é o verdadeiro Deus. Não é? Nós amamos a nós mesmos, amamos coisas, buscamos, valorizamos. Mas quando nós conhecemos a Deus, ou quando cometemos tais pecados e voltamos para Deus, Deus sempre tem perdão para nós e uma história de restauração. Amém? Foi isso que Deus fez através de Jesus. Porque a humanidade se afastou de Deus, mas Deus, desde a queda de Adão e Eva, já teve um plano de restauração. E através de Jesus, Deus estava dizendo: eu te perdoo das suas prostituições, povo meu. E quando
Jesus se entrega por nós, um preço é pago. Como nós celebramos na ceia, um preço de sangue, um alto preço, o preço da vida do seu filho, para que houvesse resgate para a nossa vida. Assim é o amor de Deus. Deus, Ele é o nosso Criador. Deus nos ama profundamente e Ele nos quer de volta. Amém? Por isso você que entendeu esse plano de restauração e creu em Jesus Cristo e no seu sacrifício, você já foi como aquela prostituta, como Gomer, que foi comprada e restaurada e trazida de volta para casa. Por isso que eu quis falar tanto de casa. Porque o que Deus faz é nos trazer de volta para casa. Para o lugar de conforto, para o lugar de proteção, para a sua presença. Amém? O significado profético desse cenário, do casamento, é a aliança que Israel fez com o Senhor, com Yahvé, no Monte Sinai. Quando Deus liberta o povo do Egito, porque quando Israel, Jacó, foi com a sua família para o Egito, ao encontro de José, eles eram 70 pessoas, eles eram uma família. Mas 400 anos depois, 4 gerações depois, quando eles saíram de lá, eles já eram por volta de 2 milhões de pessoas. 600 mil homens, a palavra de Deus diz, mas sem contar crianças e mulheres. Então eles deviam ser uns 2 milhões. Deus já tira de lá e leva para o Monte Sinai. E fala através de Moisés e da sua lei. E ali eles fazem um compromisso de aliança. Porque Deus se revela a eles. Eu sou o único Deus. Eu sou o Deus Espírito. E quero que vocês se comprometam comigo através da lei. Vocês cumprirão a lei e serão bem-sucedidos. Eu serei o seu Deus. Quando vocês chegarem na terra prometida, e lá vai ter muitos povos, e esses povos terão os seus deuses. Mas vocês não façam aliança com aqueles povos. Porque se vocês fizerem aliança com aqueles povos, amizade, aos poucos vocês podem pegar e introduzir os deuses desses povos, que não são deuses, mas são demônios que ficam atrás dessas entidades chamadas entidades divinas. Mas o povo não obedeceu. E o povo lá chegou e começou a trazer adoração a outros deuses. Foi o adultério espiritual. Oséias 2,13 relata a idolatria de Israel e diz assim: castigá-la-ei pelos dias do Baalins, quais lhes queimou incenso e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. O que Deus está dizendo? Eu vou castigar, assim como o marido castigou a esposa que andou atrás das suas infidelidades. Eu vou castigar Israel pelos dias de Baalins. O que significa isso? Todo o período que Israel adorou Baal, que era a principal divindade dos cananeus. Muitos reis, anteriormente a Jeroboão II, que era aqui na atualidade, Israel, o reino do norte, já havia introduzido a adoração a Baal. Vocês lembram de Acabe e Jezabel? Chegaram até fazer templos, havia templos para esses deuses. Haviam sacerdotes, 400 profetas de Baal, 400 profetas de Aserá. Você imagina, Yahvé, o Senhor Deus, havia se revelado a eles e eles pegaram, fizeram templo para Baal. Tinham sacerdotes e rituais de adoração. Deus condenou Acabe e Jezabel. Mas aqui novamente o povo tinha os seus Baalins. Sabe como aconteceu a adoração a Baal? Não foi de uma vez. Porque o pecado, ele choca. E ele não entra de uma vez na nossa vida. Vai tomando os espaços. Assim como o culto a Baalins foi no povo de Israel. Olha o que aconteceu.
Foi um processo. Primeiro, os deuses cananeus, né, dos povos ao redor de Israel, são colocados em posição secundária a Javé. Eles cultuavam a Javé, mas os outros deuses eram os Baalins, deuses menores. Certo? A palavra Baal significa amo, senhor, proprietário, possuidor. E era um termo geral chamado para qualquer Deus. Então eles adoravam a Deus, Yahvé, como principal Deus, e foram introduzindo os deuses secundários, Baalins. Depois eles disseram, Javé é o super Baal. E os outros são Baalins menores. Até que eles se esqueceram de Javé e só adoravam a Baal. Que foi o sincretismo, né, de práticas cananeias, típica da adoração a Baal, com prostituições, com orgias, levando o povo a abandonar Yahvé completamente. Era esse o cenário, gente. Já pensou que coisa terrível? Deus, através da vida de Oséias, está dizendo, olhem para mim, olha o que eu estou sofrendo. Um homem casando com uma mulher de prostituição e tem que aguentar isso, ainda tem que ir lá e resgatar, porque eu sou aquilo e faço aquilo que o Senhor faz com você, Israel. E Deus faz isso conosco também. Deus nos chama à restauração. Você pode dizer, mas hoje, como que eu vou aplicar para hoje, para a igreja, nos dias atuais? Não estou vendo nenhuma estátua aqui. Não tem estátuas, como eles faziam. Nos países do Oriente, que não são cristãos, eles adoram muitos deuses, né? Como na China, na Índia. Eles têm outros deuses que não o Senhor Deus Yahvé. Mas nós somos uma nação cristã. Como isso se aplica a nós hoje? Não tem estátua aqui, nós não adoramos nenhuma estátua. Onde está o nosso adultério espiritual? Por que nós precisamos ter o cuidado de não deixar aos poucos sendo introduzindo os Baalins até que eles se tornam principais nas nossas vidas? Porque vocês se lembram que o primeiro mandamento é, não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento é, não farás para ti imagens de escultura. E como nós fazemos isso hoje? Qual é o perigo que podemos cometer até que o nosso adultério seja definitivo e que venha gerar o divórcio? Temos que ter cuidado. Às vezes não adoramos o que vemos, não fazemos estátuas para nós, mas adoramos nós mesmos. Que, aliás, eu acho que é um dos pecados principais de hoje. Adoramos o que temos, adoramos o que somos, adoramos pessoas. Eu quero citar a idolatria que acontecerá nos últimos dias. Principalmente a gente vê na realidade do Ocidente. 2 Timóteo 3, de 1 a 4. E diz assim, sabe, porém, isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Amor a si mesmo. As pessoas olham para si. Essa semana eu estava conversando com uma mulher conhecida minha. E ela estava contando da história dela. Ela tem 3 filhos. Os 2 primeiros filhos foi do primeiro casamento, que ela ficou casada há 14 anos. Aí ela se separou. Aí ela teve um outro relacionamento e teve uma filha. Mas não foi um casamento e foi passageiro. Depois ela teve um outro relacionamento, mas com mais compromisso, foram morar juntos. E ela ficou alguns anos, não se casou, mas ela estava havia terminado o 3º relacionamento. E ela estava falando comigo que a filha mais velha, tinha se casado e tinha ficado casada 3 meses. E tinha separado. Aí ela falou, mas eu disse para minha filha, é assim mesmo.
A gente, quando casa, a gente vai experimentar. Se não dá certo, se não fez você feliz, bola para frente. A vida é tão boa para a gente gastar em relacionamento que não está dando certo, bola para frente. Aí eu fiquei pensando, agora eu entendi, porque a filha já se separou com 3 meses. Se a mãe tem esse tipo de mentalidade, deve ter passado para a filha. Ela experimentou, nem passou pela adaptação, foi embora, não valia a pena. E ela falou assim, porque a vida é curta. A gente tem que ser feliz. Se aquele relacionamento não está me fazendo feliz, para que eu vou ficar presa nele? Ou seja, uma pessoa que tem essa mentalidade não vai conseguir ter um relacionamento duradouro. Desculpa, eu me engasguei. Uma pessoa que tem essa mentalidade não consegue ter um relacionamento duradouro. Por quê? Porque se ela quer ser feliz, ela não vai procurar a felicidade do outro, ela vai ficar egoísta. Nós vivemos dias de egoísmo, as pessoas olham para si, não para o outro. Se você entra num relacionamento onde você não olha para o outro, mas você olha para si, é uma fonte que não jorra, ela não flui. Nós entramos em relacionamentos, nós entramos em casamento para fazer o outro feliz. Porque o que Deus espera de nós é que nós amemos a Deus e ao próximo como a nós mesmos. E Jesus deu ainda um outro nível de amor. Ele disse, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Como Jesus nos amou. Ele não amou como a si mesmo, ele amou acima de si mesmo. Porque ele deu a sua vida por nós. O patamar de amor e de compromisso é superior no tempo da graça. Hoje você já não odeia o seu inimigo. Você tem que amar o seu inimigo e orar pelos que perseguem você. Imagina aquela pessoa com quem você faz aliança. Você tem que amar mais do que a si. E se você ama mais do que a si, você busca a felicidade do outro. Então essa figura do adultério espiritual, ela traz para nós hoje a seguinte aplicação. Se você é egoísta e olha para si e não ama a Deus acima de todas as coisas, você está cometendo adultério espiritual. E nos últimos dias nós seremos e somos influenciados por essa maneira de vida dos dias atuais. Egoísmo, a gente olha para si cada vez mais. Não é? Nós somos ensinados a nos amar. Você tem poder, você é empoderado, porque quando você pensa bem de si mesmo é eu. Conversa com alguém que está se separando. A palavra mais recorrente é eu. Porque ele faz para mim. Não é? É sempre eu. Quando Deus quer que você diga para ele e para o outro. Amém? Nos últimos dias, os homens seriam egoístas, avarentos. Essa palavra no original não é uma pessoa que tem mão fechada, é uma pessoa que ama o dinheiro. Hoje em dia, a gente luta contra essa questão de eu preciso ter para ser feliz. Se eu não tenho, não sou bem-sucedida. Porque o meu valor depende daquilo que eu tenho, não daquilo que eu sou. Então as pessoas pagam horrores para fazer esses cursos de coaching aí que diz, você tem valor, se você pedir, se você sonhar, você vai conseguir. Mentira! E o que Deus quer neste tempo, meus queridos, é que nós voltemos ao primeiro amor. Que nós deixemos os nossos adultérios espirituais. Porque tem muito crente hoje que se diz crente, que Deus é Deus, mas que tem os seus balins, que Deus já é secundário na adoração.
Porque adoram a si mesmos, adoram o dinheiro, gasta tanto tempo em cursos, em trabalho, em carreira, não dedica nada a Deus, coloca naquilo que faz o objetivo de ganhar dinheiro e não de glorificar o seu Deus. Não vá atrás de dinheiro. Tem tanto curso aí, cobrando não sei quanto, um monte de crente aqui, pagando não sei quanto para fazer curso, para ficar rico. Não adianta. A Bíblia diz que se você corre atrás de riquezas, você arma ciladas para si. Não vá atrás de riqueza, riqueza não traz felicidade. O que você tem que fazer é procurar a palavra de Deus, o seu favor. Você não pode ser chamado de desfavorecido, mas favorecido pela sua fidelidade. E se você buscar a Deus, o favor de Deus está sobre a sua vida. Se você entender a vontade e o propósito de Deus para a sua vida, meu querido, Deus vai prosperar segundo o seu propósito. Nós vivemos do ministério, nós não amealhamos riquezas como um empresário pode amealhar ou um CEO de uma grande empresa. Mas eu tenho certeza, eu tenho uma convicção tão plena que tudo que eu precisar para cumprir o propósito de Deus, Deus me dá. Eu sei que meu Deus é rico. E aquilo que eu precisar, aquilo que for do seu agrado, vai vir na minha vida. E até os desejos do coração. Eu quando casei com Lamartine, como o meu pai era um empresário, tinha uma boa condição financeira, nós tivemos um baita casamento. Naquele tempo, na melhor casa de festa de São Paulo, uma festa para 750 pessoas. Foi tudo o que eu desejei. Entrava, fazia orçamento e comprava. Quando a minha filha foi casar, eu quis uma festa. O Lamartine, para que gastar dinheiro em festa? Pode comprar um apartamento com esse dinheiro. Aí eu falei assim, se até Jesus vai fazer festa de casamento com a sua igreja, que somos a sua noiva, eu não vou fazer? Fechei a boca dele. Falou, então vai ter festa. Se os judeus fazem 7 dias de festa, eu não vou fazer uma noite? Então comecei a orar. Falei, não precisa se preocupar, porque o Senhor vai dar o dinheiro. Aí eu falei para Deus, quando eu casei, eu tinha um pai com condições. Eu, Lamartine, não temos essas condições. Mas o Senhor é o nosso Deus. Então o Senhor é rico. E eu vou planejar o casamento da minha filha e eu gostaria da sua bênção. Gente, vocês não têm ideia como foi o casamento da Érica. Também para mais de 500 pessoas, num lugar maravilhoso, com todos os detalhes que eu desejei, todos. Porque Deus, Ele nos ama nessa dimensão. Depois de ter gasto tudo, faltava a joia, né? Faltava o brinco. Eu falei, não tem mais dinheiro. Mas eu pensei, a minha filha não vai usar bijuteria, ela vai usar uma joia. O dono do ouro vai me dar uma joia de ouro para minha filha. E eu comecei a orar. Fui numa joalheria, escolhi o brinco, não olhei o preço e falei, Senhor, eu quero esse brinco. Comecei a orar, não tinha dinheiro. Em seguida, a joalheria ligou para mim e falou assim, olha, você veio aqui e fez um orçamento. Eu falei, fiz, mas não vai dar para comprar. Ela falou assim, você tem ouro aí? Eu falei, tenho. Eu falei, então venha, traz o seu ouro, que a gente pode pegar o seu ouro em troca desse brinco. Eu falei, tá bom. Aí eu juntei o ouro que eu tinha, porque eu tinha ganho coisas de família, juntei e levei. Gente, a hora que ela pesou o ouro, não deu diferença de R$100 para o brinco que eu queria. Até o brinco de ouro, porque eu não queria bijuteria no casamento da minha filha, Deus me deu. Você acha que Ele não vai dar para você coisa que você necessita? Se Deus tem prazer em dar coisa supérflua que eu posso passar sem, tudo depende da sua fidelidade, da sua busca.
Porque se não dependesse da gente, dependesse de Deus, ele seria injusto, dá para alguns e não dá para outros. É ou não é? Mas porque uns têm, outros não? É Deus quem faz diferença? Não, somos nós. A medida da nossa fé, a medida da nossa busca, será a medida da abundância que teremos nas nossas vidas. E eu não estou falando de abundância material, estou falando de abundância de relacionamento. Porque eu posso ser feliz com aquilo que Deus me dá, mas eu tenho que ser feliz com aquilo que Deus me priva. Eu me lembro uma vez que nós ficamos endividados, que ficamos sem carro. Não tínhamos carro. O Mauro emprestava, que é o nosso funcionário, emprestava o carro dele para a gente ir para lá, para cá. E eu me lembro que quando eu andava no carro do Mauro, quando eu me privei disso, eu fiquei tão feliz e falava: Deus, pelo menos alguma coisa o Senhor me pediu para cumprir o propósito do Senhor na minha vida. Eu me lembro que uma vez a gente passou por uma restrição, né? Faltava coisas para nós, e embora eu acho que a gente tem que lutar para Deus dar provisão, mas eu me senti sendo privada. E quando eu me senti sendo privada, eu falei para Deus: Deus, muito obrigada por essa privação. Eu estou feliz, porque de alguma forma o Senhor está pedindo alguma coisa de mim. Não é? Quantas vezes tinha um carro, Deus falou: dá o carro. Dei o carro. Eu e Lamartine já demos tudo. Inclusive eu falei para Deus: Deus, tem uma casa, mas se o Senhor pedir a casa, vai a casa. Gente, é essa dimensão de relacionamento que o Senhor espera de nós. Eu já estou encerrando aqui. Porque no fim eu tomei uma outra trilha, né? Mas eu vou encerrar essa palavra para dizer o seguinte: a gente tem que ser como Paulo. Posso todas as coisas. Posso passar fartura como necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Então entenda o propósito. Não faça balins para si. Não, que você não seja o seu Deus. Que o dinheiro não seja o seu Deus. Que o sexo não seja o seu Deus. Que o seu vício não seja o seu Deus. A ponto de você viver a vida para saciar os pecados da sua carne. Porque assim como Deus fez com Israel, Deus fez Oséias encenar e fez o profeta sofrer para dizer: eu estou sofrendo porque você não me busca, porque você é o meu povo, mas eu estou dizendo: não, meu povo. Você é favorecida, mas eu estou dizendo desfavorecida por você, por sua escolha, mas volta para mim. A última mensagem dessa série vai ser a restauração completa. Você vai entender que nesse livro a mensagem principal é: volta para mim. E o que Deus diz para nós hoje é: eu não quero me divorciar de você. Eu quero te comprar, eu quero te resgatar. Deixa os seus adultérios, porque eu te amo, porque eu sou aquele marido que quer a sua atenção, que quer o seu carinho. Você lembra lá no Apocalipse, no final, Jesus, o Senhor, falando para a sua igreja: lembra-te onde caíste e volta para o seu primeiro amor. Nós temos que voltar para o primeiro amor, aquele primeiro amor quando você conheceu Jesus, quando você entregou sua vida a Ele. Eu me lembro do meu primeiro amor, mas eu falo: Senhor, o meu amor hoje tem que ser maior do que o meu primeiro amor. Eu tenho que te desejar mais, eu quero te amar mais, eu quero me dedicar mais para o Senhor. A minha vida é sua. Eu quero estar mais posta a me doar, a doar as minhas coisas, a doar o meu tempo, a doar a minha vida. Eu quero te amar profundamente. O Senhor tem que ser o primeiro, o segundo, o terceiro, e lá no final as outras coisas da minha vida. E a palavra de Deus para nós hoje é: arrepende-te e volta para o Senhor. Deixa os seus adultérios. Primeiro mandamento e o grande mandamento é esse: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Não é? Tudo que você tem, coloque a sua energia no Deus que tudo fez por você. Deus não se poupou por mim e por você. Ele deu a Jesus Cristo.
que foi o seu melhor, o seu filho. E com Jesus Cristo todas as coisas. Com Jesus Cristo que foi o mais valoroso que ele tinha. Ele dá todas as coisas. Ele dá cura para a sua físico, cura para a sua alma, a provisão que você necessita. Diante do propósito de Deus na sua vida, nada vai te faltar. Se Deus te falar, vai e faz, e você não tem provisão, ore que a provisão vai chegar milagrosamente. Milagrosamente. Quando nós fizemos esse templo lindo aqui, e meses depois, teve aquela inundação. Eu estava nos Estados Unidos, ligaram para mim e falaram assim: pastor, você deve estar triste, porque eu que ajudei a decoração, tudo que coordenei, então isso aqui foi feito nos detalhes, com o meu gosto. Teve discípulas minhas preocupadas comigo, que eu estava muito desesperada, porque a gente tinha perdido tudo. Eu falei, eu não abalei nem um centímetro. Eu falei, imagina, se Deus quer dar tudo novo de novo, com um mês, meses, com as coisas novas, o problema é dele. Dito e feito. Em um mês, a gente levantou o dinheiro e tudo para voltar, tudo de novo como estava. Eu penso, se Deus quis trocar o carpete com tão pouco uso, se Deus quis pintar de novo a igreja com tão pouco uso, porque aquilo que Deus deu, o diabo não tira. Eu falei, Senhor, o Senhor deu, o diabo não vai tirar. Amém? Então eu quero terminar essa palavra hoje, deixando esse desafio para você. Ame a Deus sobre todas as coisas, como seu marido que merece a sua atenção, a sua honra. Dê honra a Deus. Com tudo, com o seu ser, com o seu tempo, com as primícias da sua renda. E Ele vai fazer com que você transborde de tudo. Como diz a palavra, transbordará o seu lagar de vinho. Os celeiros de toda sorte de trigos, toda sorte de cereal. E Ele faz isso nas nossas vidas. Feche os seus olhos. Glória a Deus, aleluia. Você que está nos ouvindo, aí na sua casa, você pode declarar o seu amor a Deus. E você que está aqui também, peça perdão pelos seus adultérios espirituais. E diga, Senhor Deus, eu aceito esse resgate. Porque um alto preço foi pago pela minha vida. E não foram 30 moedas, mas foi o sangue de Cristo. Foi o corpo de Cristo. Esse foi o preço pago por mim. Nesta caminhada, o primeiro passo que nós temos que dar é entregar a nossa vida ao Senhor Deus. O Deus Criador. O Deus que comanda todas as coisas. Nós temos que entregar a nossa vida a Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, para que nós tivéssemos de volta para Deus o nosso relacionamento, o nosso resgate, vida eterna e todas as bênçãos dos céus. Se você nesta manhã quer entregar a sua vida para Deus, para Jesus, que ainda não tenha feito esse compromisso, porque nós temos que partir de uma aliança, como o povo de Israel fez com Deus no Monte Sinai. Você tem que fazer uma aliança com Deus e dizer para Ele, Senhor, eu quero ser teu. O Senhor será o meu Deus, e eu serei o seu povo, eu serei o seu filho, a sua filha. Se você ainda não fez essa declaração de entrega, eu quero orar com você. E você que está aí online também, se você ainda não fez, você pode fazer essa oração comigo. Ore assim, diga, Senhor Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, porque Ele morreu por mim na cruz. E eu quero declarar que sou tua, que sou teu.
Eu não quero me prostituir com outros deuses que não é o Senhor. Mas eu me entrego ao Senhor. Comanda a minha vida. Transforma a minha vida. Faça da minha vida aquilo que o Senhor deseja. Eu quero fazer a tua vontade, como Jesus disse. A minha comida, o meu alimento é fazer a tua vontade. Viva para viver o propósito, para cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Entregue a sua vida a Jesus. E o mais Ele fará na sua vida. Segundo a tua vontade, segundo a vontade dEle e o seu propósito. Se você fez essa oração de entrega pela primeira vez, levante a mão, por favor, eu quero ver você. Se você ainda não tinha entregue a sua vida para Jesus, mas entregou agora, levante a sua mão que eu quero ver você. E nós vamos orar mais uma vez por você. Tem alguém aqui? Eu não estou enxergando. Se você que está online fez essa entrega, você acione o QR Code para que nós tenhamos informações sobre você. Parece que tem uma pessoa aqui. Você pode chegar até essa pessoa, por favor, e orar com ela? E você que está aí, eu quero orar agora. Eu gostaria que todos ficassem em pé. Tem algum cântico que fale de amor? De consagração? E a gente vai terminar com esse cântico. Levante a sua mão para o alto e declare o seu amor para Deus agora. Fale, pronuncie. Diga: Senhor Deus, eu te amo. Peça perdão pelas suas infidelidades. E faça um novo compromisso com o Senhor. Acenda o seu amor a Deus agora. Volte para Ele. O Senhor quebra agora todos os balins, demônios, idolatria na nossa vida. Porque muitas vezes estamos adorando o que vemos. Senhor Deus, nós queremos aumentar a nossa fé porque nós queremos adorar ao Senhor. O Senhor que é Espírito. E nós declaramos o nosso amor e a nossa fé ao Senhor agora nesta manhã. Transforma-nos, Senhor Deus, em Cristo Jesus.